Olá, prezados irmãos, graça e paz seja com todos. Com imenso prazer que pela graça do Senhor nosso Deus, estamos retornando à mensagem do canal Despertar em 1844. Estivemos ausentes por alguns dias, mas estamos retornando para contribuir com todos com a palavra do Senhor nosso Deus. Nós iremos dar continuidade aos estudos sobre a chuva serôdia, o derramamento da chuva serôdia. Hoje nós teremos um tema muito importante, que é o tema da revista que estamos lendo, do nosso firme fundamento, Pedir ao Senhor chuva. É o título, Pedir ao Senhor chuva. Pedir ao Senhor chuva serôdia. Mas antes disso, nós iremos orar ao Senhor, pedir as bênçãos, a direção do Santo Espírito, para que essa mensagem venha alcançar os corações dos fiéis e sinceros filhos de Deus. E não se esqueça de inscrever-se no canal Despertar em 1844, para que essa mensagem chegue até a sua casa, a sua família, para que você seja abençoado com os esclarecimentos proféticos para esses últimos dias. Vamos pedir as bênçãos do Senhor nosso Deus então. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador dos céus e da terra, ó Senhor, nos ajoelhamos perante a sua presença para agradecer por essa grande oportunidade, Senhor, de compartilhar a tua palavra com o teu povo. Abençoe-nos, ó Deus, abençoe essas mensagens que venham alcançar teu povo, a tua igreja, no nome santo de nosso Salvador Jesus. Amém. Olá mais uma vez, paz e graça seja com todos, meus prezados irmãos. Nós iremos dar continuidade ao estudo da revista O Nosso Firme Fundamento, que para mim é uma revista muito importante, muito esclarecedora de alguns assuntos para nós, povo de Deus, nesses últimos dias. Mas antes de nós entrarmos no tema da lição, da revista, que é Pedir ao Senhor chuva, nós iremos fazer uma recapitulação de Cade-Barneias, lá dos espias, aqueles que saíram da terra do Egito e que iriam entrar na terra de Canaã. Mas devido à rebelião e rebeldia contra Deus, passaram 40 anos no deserto. É interessante que logo após a rejeição deles, a rejeição da mensagem das boas novas que Caleb e Josué trouxeram para aquele povo, e essas boas novas foram rejeitadas, como falamos, e ali eles passaram 40 anos rodeando, até que todo aquele povo que havia saído do Egito morresse no deserto. E agora eles acampam no Jordão. Eles acamparam no Jordão, na beira do rio Jordão. E no livro Patriarcas e Profetas tem um capítulo exclusivo falando sobre a apostasia do Jordão. A apostasia do Jordão. Então eles apostatam lá em Cade-Barneias. E o que acontece após a rejeição das boas novas de Caleb e Josué? E eles prosseguem agora, dando volta, eles morrem, e logo após vem uma apostasia chamada apostasia do Jordão. Lembrando bem que a apostasia do Jordão aconteceu antes que eles entrassem em Canaã, antes que eles topassem os muros de Jericó. E ali eles tiveram uma grande derrota. Quem? O povo de Israel. O povo de Israel, a igreja de Deus daquele tempo, eles tiveram uma grande derrota lá no Rio Jordão. Hoje muitos pregadores, ou talvez nem tanto, falam sobre Minneapolis 1888, mostrando que Minneapolis 1888 é um acontecimento
É uma repetição do que aconteceu lá em Cades Barneias. E dali a maioria dos pregadores eles dão um salto para os muros de Jericó. E basicamente eles não focam o acontecimento que ocorreu entre a apostasia de Cades Barneias e a entrada daquele povo na terra de Canaã, que foi a apostasia do Jordão. E quando muitos falam sobre Minneapolis, e ainda é uma explicação distorcida, que não é realmente o que aconteceu em Minneapolis. E eu pergunto, onde nós, povo de Deus, adventista do sétimo dia, estamos hoje? Nós estamos estacionados bem na beira do Rio Jordão. Nós estamos do lado de cá do Rio Jordão. Nós, povo de Deus, não atravessamos o Rio Jordão. O que representa o Rio Jordão? O Rio Jordão representa a vitória sobre o diabo, a carne e o mundo. E isso representa o Rio Jordão. A apostasia do Jordão representa a vitória sobre o diabo, a carne e o mundo. Nós precisamos, como povo de Deus, ter a compreensão de que nós estamos estacionados bem na beira do Rio Jordão. Hoje muitas pessoas está dividindo a igreja adventista do sétimo dia entre aqueles que permanecem na organização e aqueles que são expulsos, como se fossem duas igrejas, como se aqueles que são expulsos, aqueles que hoje se intitulam da verdade presente, já fosse um povo que tivesse alcançado a vitória, já fossem santos e muito separados, diferente daqueles que permanecem dentro da organização. Mas se nós formos analisar, uma só igreja, certo? A diferença é que a igreja adventista do sétimo dia, ela tem o remanescente dentro dela. Ela tem o remanescente. E que esse remanescente, ele ainda não é um povo visível. Ele não é um povo visível que alguém venha olhar, possa olhar e falar, ó, aquele é o remanescente. Por que não? Porque os nossos corações, só quem pode sondar é Deus, certo? Só quem pode sondar é Deus. É por isso que tem aquele texto lá em 2 Coríntios que diz, examinai-vos a vós mesmos para saber se vocês estão na fé, ou se já não estáis reprovados. Essa é a mensagem de Deus. Então nós, como povo de Deus hoje, o Israel espiritual de Deus, estamos aonde estacionado? Na beira do Rio Jordão. Então o que representa o Rio Jordão? Representa o mundanismo, o inimigo, certo? E a nossa carne. Esses três inimigos que quando nós, como povo, passarmos por esses três obstáculos, vencermos esses três obstáculos, alcançarmos a vitória por meio da palavra de Deus, citando no momento da tentação, através da oração, da meditação, passarmos por esses três obstáculos, o que nós iremos encarar? Nós iremos encarar os muros de Jericó, que representa a lei dominical. Representa a lei dominical. Essa é a sequência para nós, povo de Deus. Enquanto nós não passarmos por esses três obstáculos, enquanto nós não vencermos o diabo, a carne e o mundo, então nós não iremos dar de cara com os muros de Jericó. Não vai haver lei dominical. Ela pode se estender ainda para muitos e muitos e muitos anos. Tudo depende de nós. Tudo depende do povo de Deus desses últimos dias. O que o povo de Deus, naquele tempo, encontrou lá no Jordão? Ali houve um profeta que era reconhecido e tido como um profeta de Deus.
Mas esse profeta, ele traiu o legado, ele vendeu o povo de Deus aos inimigos. Ele vendeu, ele se tornou mercenário, ele passou agora a trabalhar por dinheiro, e traiu o legado divino, traiu o povo de Deus, vendeu a igreja de Deus à apostasia do Jordão. Será que hoje está se repetindo isso em nosso meio? Será que os líderes que nós pensávamos que fossem líderes espirituais, líderes de Deus, homens cheios do Espírito Santo, pastores e obreiros e anciões, homens fiéis, será que esses homens se venderam ao dinheiro? Será que esses homens hoje estão trabalhando por dinheiro? Será que esses homens traíram o legado divino? Será que eles estão conduzindo a igreja de Deus à apostasia do Jordão? Será não? Isso já aconteceu, está acontecendo, já vem acontecendo há muitos anos, que esta profecia está se cumprindo entre nós, adventistas do sétimo dia. A igreja adventista do sétimo dia está estacionada na beira do Rio Jordão há muito tempo, há muitos anos, que ela tem sido vendida ao diabo, à carne e ao mundo. Sim, amigos. E os poucos fiéis que permaneceram em pé, esses poucos fiéis, quase nada têm podido fazer. E o que nós encontramos na beira do Rio Jordão? Além desse inimigo traidor, esse líder que pensávamos que fosse um líder espiritual, que está entre nós, que está tentando amaldiçoar o povo de Deus. O que nós encontramos mais ainda? Mundanidade. Certo? Foi o que foi encontrado, o que foi visto lá no Jordão. Vocês podem observar o capítulo Apostasia do Jordão, em Patriarcas e Profetas. Nós encontramos o que? Mundanidade. O que foi que o povo de Deus naqueles dias se tornaram? Mundanos. Eles se tornaram mundanos de tal maneira que Ellen G. White diz que foi uma mundanidade nacional, certo? Uma mundanidade que alcançou todos os níveis do povo de Deus. Certo? Então, será que isso está se cumprindo hoje em nosso meio? Sim. A mundanidade, o mundanismo hoje dominou o povo de Deus, dominou o Israel espiritual de Deus, o Israel atual. Certo? E hoje eu digo, muito daqueles que também se intitulam da verdade presente são tão mundanos que não têm percebido que eles estão acampados na beira do Rio Jordão, que eles se tornaram mundanos. Então, é por isso que o apóstolo São Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos para saber se você está na fé. Meus prezados amigos, nós iremos ver dentro dessa mensagem que a chuva temporã e a chuva serôdia só poderá cair sobre o povo de Deus quando o povo de Deus se desligar completamente do mundanismo, levantar-se da beira do Rio Jordão e passar pelas correntes, pelas águas turbulentas do Rio Jordão. Enquanto isso não acontecer, nós não iremos receber as bênçãos do céu, a chamada chuva serôdia. Pois a chuva serôdia só iremos receber quando atravessarmos o Rio Jordão. Nós não iremos receber a chuva serôdia do lado de cá do Rio Jordão. Nós iremos receber quando atravessarmos o Rio Jordão. Nós iremos receber do lado de cá do Rio Jordão a chuva temporã, que é a vitória sobre o diabo, a carne e o mundo, é que vai nos dar o poder de atravessarmos as turbulentas correntes de água.
E aí sim, ao atravessarmos o Rio Jordão, a darmos de cara com os muros de Jericó, aí sim, Deus enviará o mais poderoso dos anjos para dar poder e força à mensagem do terceiro anjo. Isso é profético. É o que está escrito, é a sequência dos acontecimentos. O que mais o povo de Deus encontrou? Lascívia. A lascívia, a licenciosidade. Então o povo de Deus, eles foram atacados por esses tipos de males. É o que hoje está acontecendo entre nós adventistas do sétimo dia. Olha o que nos diz o livro Patriarcas e Profetas, a página 453. Mas por entre aquele atrativo ambiente encontraram um mal mais cruel do que poderosos exércitos de homens armados e animais ferozes do deserto. Aquele território tão rico em vastagens naturais tinham sido contaminados por seus habitantes. Tinha sido contaminado pelo quê? Pelos seus habitantes. O lugar em que nós estamos acampados foi contaminado pelos habitantes deste mundo, certo? Para onde quer que a gente vá, estar contaminado. Diz mais, no culto público de Baal, a principal divindade, levaram-se constantemente a efeitos as cenas mais degradantes e iníquas. De todos os lados havia lugares que eram notados pela idolatria e licenciosidade, oferecendo seus próprios nomes a sugestões de vileza e corrupção do povo. Tal ambiente exercia uma influência corruptora sobre os israelitas. Suas mentes se tornaram familiares com os vis pensamentos constantemente sugeridos. Sua vida de comodidade e inação produzida. Os seus efeitos desmoralizadores e quase inconscientemente estavam a afastar-se de Deus e chegando a uma condição em que seriam fáceis presas da tentação. Então Ellen White aqui ela fala do ambiente, do local onde moramos, estar contaminado, estar poluído. E ela diz muito bem que este lugar é maléfico para nós. Por isso que Deus nos envia uma mensagem da chamada vida no campo, aonde nós iremos passar, é um filtro, aonde vai purificar, ajudar-nos a purificar, a filtrar-nos, eliminando muitas coisas, das quais adquirimos nos lugares de onde temos passado. Essa é uma realidade para nós adventistas do sétimo dia. Ellen White diz mais. Por sugestão de Balaão, foi pelo rei Moabe designado uma grande festa em honra a seus deuses. E arranjou-se secretamente que Balaão induzisse os israelitas a assistirem à mesma. Ele era considerado por estes como um profeta de Deus, e por isso teve pouca dificuldade em realizar seu propósito. Grande número de pessoas uniram-se a ele, testemunhando as festas. Aventuraram-se a ir ao terreno proibido e foram enredados na cilada de Satanás. Induzidos pela música e dança, e seduzidos pela beleza das vestais gentílicas, romperam sua fidelidade para com Jeová. Então nós olhamos aqui o que aconteceu, a música, as roupas mundanas, aqui está falando, teve uma influência muito grande
para afastar aquele povo dos caminhos retos de Deus. E aqui disse que Balaão não teve dificuldade nenhuma de conduzir o povo de Deus à apostasia. Por que não teve? Porque ele era tido como um homem de Deus. Ele havia estudado na Universidade de Andrews, certo? Então era um grande homem de Deus, tido pelo povo de Deus. Então, como que o povo de Deus agora iria desconfiar de um homem que havia estudado na Universidade de Andrews? Como? De maneira nenhuma. E ali o povo de Deus foi levado cativo a uma apostasia chamada apostasia do Jordão. É o que hoje está se repetindo. Não esqueça, Eclesiastes 1:9 diz: tudo que foi, será. Nada é novo debaixo do céu. Ellen G. White, ela diz lá em Material, volume 2, que a história do antigo Israel tem se repetido entre nós, adventistas do sétimo dia. Nós iremos ler o livro de 2 Coríntios, capítulo 13 de 2 Coríntios, o versículo 5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. E examinai a vós mesmos, provai. Agora eu pergunto, nós iremos nos examinar, nós iremos fazer uma averiguação de nosso caráter. Com o quê? A palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Examinar nossa vida, baseado não na vida dos outros. Medir nosso caráter, não medindo com o restante que permanece dentro da organização. Não. Deus não nos deu um homem como modelo. O modelo para nós é Deus, é Jesus e a sua palavra. Examinar a palavra de Deus, os livros que Deus colocou diante de nós. E nós iremos ver se a nossa vida está condizendo com os preceitos de Deus. Se nós examinarmos a palavra de Deus e vermos que a palavra de Deus, nossa vida não está em harmonia com ela, o que comemos, o que nós estamos bebendo, o que nós estamos olhando, o que estamos ouvindo, aonde estamos morando, o que estamos vestindo, até mesmo um corte de cabelo, certo? Se nós vermos até mesmo o sapato que estamos calçando, se até mesmo a peça íntima que estamos vestindo, se a palavra de Deus, se o Espírito Santo, através da Bíblia, mostrar para nós que é Jordão, que é a apostasia do Jordão, então nós devemos fazer o que? Levantar-nos pelo poder de Deus e atravessar as águas turbulentas deste grande rio. É isso mesmo, irmãos? O autor da revista, ele diz o seguinte, da matéria da revista: quando estamos na fé, somos obedientes a todos os planos e ordem de Deus, sem contemporização. Estaremos constantemente buscando de joelhos a direção de Deus, estudando sua palavra e o espírito de profecia. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se estamos na fé, seguiremos a mensagem de saúde, usando os 8 remédios naturais como Deus nos adicionou, por sua profetisa no livro Ciência do Bom Viver. Se estamos na fé, aborreceremos a neutralidade, pois sabemos que em uma crise religiosa, a neutralidade é um crime contra Deus.
Então, se nós estamos na fé, como fala o livro de 2 Coríntios 13, verso 5, nós iremos o que? Aceitar o plano de Deus com respeito aos 8 remédios naturais. Nós iremos examinar esses livros de saúde, iremos examinar todos eles, ler e reler, até que fique enxertado em nossa mente, para que possamos agradar o Senhor neste ponto. Se estamos na fé, como diz o autor, nós iremos sair da neutralidade. Uma pessoa neutra, uma pessoa que está de braços cruzados, olhando a guerra acontecendo, e ele diz: só irei tomar uma posição quando eu ver quem está ganhando. Então, nós devemos sair da neutralidade. Permanecer neutro dentro do acampamento de Israel é você continuar contribuindo com os teus dízimos e ofertas para um ministério, para uma organização, para um pastor que é um ladrão, que é um comedor de carne, que é um mundano, que é um Balaão. Permanecer neutro é você continuar mantendo e sustentando com os teus dízimos de oferta, com a tua influência, a um Balaão, a Balaãos, a profetas falsos que estão conduzindo o povo de Deus cada vez mais para a apostasia do Jordão. Não importa se ele se intitula da verdade presente ou não, pois eu conheço muitos que são da verdade presente, líderes que recebem dízimos, homens e mulheres, certo? Que corta o cabelo curtinho, ela que pinta, hoje está loura, amanhã está ruiva, depois está preto, e aí vice-versa, que são mundanos, certo? Que são Balaãos, filho do inimigo. Então, permanecer na neutralidade é você nada fazer nesse momento de crise. É você não se levantar para despertar os filhos de Deus dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Permanecer neutro é você agora se reunir na tua casa, permanecer na tua casa, fazer uma igreja lá no fundo do teu quintal e dizer: aqui pronto. Nós agora vamos santificar e nunca mais iremos pisar os pés dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pois que eles estão condenados, estão apostatados e nós estamos santos. Isso é permanecer na neutralidade, é ser covarde, pois o povo de Deus é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lembre-se de Ezequiel capítulo 9. Lembre-se de Testemunhos Seletos, volume 2, página 64 em diante, da profecia que diz: passai pelo meio de Jerusalém, marcai aqueles que choram e gemem pelas abominações que estão sendo cometidas dentro de Israel. Certo? Agora, se você saiu do meio de Jerusalém, não clama, não chora mais, como que você vai sentir o que está lá dentro? Nem selado você vai ser selado, porque você fugiu da batalha, você fugiu do combate, você fugiu do conflito. Diz mais: os seguidores de Cristo não têm o direito de permanecer no terreno da neutralidade. Há mais esperança para o inimigo declarado do que para alguém que é neutro. Revista Herald, 25 de fevereiro de 1902. Se estamos na fé, teremos uma experiência de vitória sobre nossas fraquezas de caráter hereditárias e cultivadas, e estaremos crescendo na graça de Cristo, supridos diariamente com o Espírito Santo de Deus. Meus prezados irmãos, nós iremos dar uma pausa e nós iremos logo retornar com o estudo dessa revista muito importante. Vamos atentar para o que foi dito, para o que foi lido, certo? Com a sequência dos acontecimentos,
Vamos conhecer bem a sequência de todos os acontecimentos para que não venhamos ser pegos de surpresa. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E não se esqueça de se inscrever no canal Despertar em 1844, tocar o sinozinho, para que as mensagens, os vídeos cheguem fresquinho na sua casa, para a sua família. Que Deus abençoe a todos. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma mensagem apresentada ao teu povo. Que essa mensagem da chuva serôdia, que essa mensagem do relato sobre a apostasia do Jordão, que venha despertar a tua igreja, teu povo, para que cada um venha fazer um exame de suas vidas e de seus corações, e assim clamar pelo poder do alto, em nome de Jesus. Amém.